A paz do Senhor Jesus, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila 4 e a matéria História da Igreja 3. Nós vamos então dar prosseguimento na página 265 com a lição 6, os puritanos. O movimento puritano foi um movimento de reforma que surgiu durante a Reforma Inglesa no século XVI, no reinado da Rainha Elizabeth, que tentou purificar a Igreja Anglicana. Foi uma segunda reforma da Inglaterra. Alguns protestantes, admirados e influenciados pela Reforma Suíça, a partir de uma perspectiva calvinista, queriam purificar a Igreja de acordo com a Bíblia de Genebra e, por isso, receberam a alcunha de puritanos por volta de 1560. A Bíblia de Genebra, impressa durante os primeiros anos do reinado de Elizabeth, tinha versículos numerados, uma linguagem simples e notas explicativas. Essa Bíblia seria posteriormente substituída em 1611 pela versão do rei Tiago. Algumas das propostas de mudança e objeções feitas pelos puritanos foram: 1. Banir os ofícios que eram remanescentes da superstição romanista. 2. Substituir as vestes clericais que eles usavam como papistas. 3. Opunham-se ao ajoelhar para receber a ceia do Senhor. 4. Não concordavam com a observância dos dias santos. 5. Combatiam o uso de alianças no casamento. 6. Condenavam o sinal da cruz no batismo. E 7. Não concordavam com a presença de padrinhos no batismo. O movimento puritano cresceu com o apoio de muitos moradores da zona rural e muitos puritanos já haviam começado a adotar práticas mais simples no culto e a usar roupas comuns. O maior representante desse desenvolvimento do puritanismo foi Thomas Cartwright, professor de teologia da Universidade de Cambridge. Cartwright e seus seguidores queriam uma igreja presbiteriana. Eles não queriam a separação da igreja do Estado, mas esperavam que o governo promovesse a reforma proposta pelo movimento puritano. Outros, liderados por Henry Jacob, propuseram uma igreja congregacional independente, de onde se originou o moderno congregacionalismo. Henry Jacob fundou a primeira igreja congregacional em 1616. A ideia de perpetuar a igreja estatal não era unanimidade no puritanismo. Havia um grupo liderado por Robert Browning que queria separação entre a igreja e o Estado e ficaram conhecidos como separatistas e adotaram o sistema congregacional para a igreja em detrimento ao sistema episcopal adotado pela igreja anglicana. Nesse sistema congregacional, Browning afirmava que a igreja deveria ser governada por oficiais e leis que Cristo designou. Cada igreja deveria ser independente, se autogovernar e escolher um pastor, um mestre, anciãos, diáconos e viúvas, segundo a orientação do Novo Testamento. Um grupo de puritanos separatistas, devido à perseguição, emigrou para Amsterdã sob a liderança de John Smith. Influenciados pelos menonitas, rompeu com os separatistas e batizou-se a si mesmo por imersão, e batizaram-se a si mesmos por imersão, e então batizaram diversas pessoas mediante a profissão de fé. Em 1609, John Smith estabeleceu a primeira igreja batista na Holanda e, por volta de 1612, Thomas Helwins, um dos batizados por Smith, retornou à Inglaterra e organizou a primeira igreja batista inglesa. Esse grupo, conhecido como Batistas Gerais, adotou a teologia arminiana.
Em 1630, algumas pessoas da igreja de Real Jacob adotaram o batismo por imersão por considerar o próprio e a teologia calvinista que enfatizava a expiação limitada só para os eleitos. Esse grupo ficou conhecido como Batista Particular. Em 1643, o parlamento inglês aboliu o episcopado e convocou uma assembleia de 211 clérigos, 151 puritanos e 30 leigos indicados por ele para discutir quanto ao credo e o governo da igreja. O parlamento concordava quanto aos princípios puritanos, mas se dividiam quanto à forma de governo. Essa assembleia, formada na maioria por presbiterianos puritanos e congregacionalistas e alguns episcopalianos, ficou reunida de 1º de julho de 1643 em Westminster até 1649. Em 1644, a Assembleia apresentou ao Parlamento o Diretório do Culto e um sistema presbiteriano de governo da Igreja. E em 1645, o livro de oração foi abolido e substituído pelo Diretório, que propunha uma ordem de culto que passou a ser utilizada pelas igrejas presbiterianas e congregacionais conservadoras. Ainda em 1645, foi produzida a Confissão de Westminster, que, concluída em 1646, veio a ser um dos principais documentos da ortodoxia calvinista. A confissão foi adotada pelos escoceses em 1647 e pelos ingleses em 1648. Ela substituiu os 39 artigos e é utilizada ainda hoje por muitos presbiterianos ortodoxos e congregacionalistas. Em 1647, a Assembleia completou 2 catecismos, o maior para a exposição no púlpito e o menor para o ensino das crianças. Esses catecismos foram aprovados pelo Parlamento inglês e a Assembleia Geral Escocesa em 1848. Nós vamos para a lição, ainda na página 266, lição 6.1, as obras e eruditos puritanos. Então, vamos lá. O puritanismo produziu um grande número de pregadores e mestres na teologia. O erudito William Ames escreveu O Âmago da Teologia, que foi usado como manual de estudos durante os primeiros 50 anos da faculdade de Harvard. John Owen, conselheiro de Cromwell e vice-diretor da Universidade de Oxford, escreveu tratados teológicos sobre a expiação e sobre o Espírito Santo, que ainda influenciam o pensamento calvinista no mundo de fala inglesa. Richard Baxter, contemporâneo de Owen, publicou cerca de 2.000 obras teológicas, ainda além de ter sido um grande pregador. Outros nomes importantes do puritanismo foram William Perkins, John Cotton e Thomas Hooker. Um vislumbre do gênio do puritanismo foi a obra Paraíso Perdido, de John Milton, e o clássico O Peregrino, de John Bunyan. Na América do Norte, o puritanismo produziu uma poetisa de renome chamada Anne Bradstreet. Encerramos a página 266. O puritanismo, com a sua ênfase no estudo da Bíblia e na pregação, e com o estilo de vida piedosa, ofereceu aos cristãos das gerações posteriores um modelo da fé cristã. Na página 268, nós iniciamos a lição 7, a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma reação organizada da Igreja Católica contra a Reforma que em 50 anos atingira a Europa, alcançando países como a Alemanha, Suíça, os Países Baixos, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Boêmia, Áustria, Polônia e França. Com exceção da Itália, cuja capital Roma era a sede do papado, e da Espanha católica,
Os demais países sentiram fortemente a influência do protestantismo, o que provocou uma forte reação da Igreja Católica, que teve iniciativa com o Papa Paulo III. A Espanha foi o país que liderou o movimento de contra-reforma. Foi nesse país que a Inquisição foi instaurada em 1480 para exterminar milhares de hereges, que inspirou Paulo III a criar a Inquisição Romana. Foi somente no tempo desse Papa, depois do rompimento distintivo entre protestantes e católicos, que se começou a pensar sobre a possibilidade de um concílio universal convocado pelo Papa. Qual Papa? Importante informar o nome para discutir a questão e tentar frear o avanço do protestantismo. Algumas medidas foram tomadas, como a aprovação de uma ordem religiosa, a realização de um concílio e o uso da força física para inibir e até mesmo exterminar o cristianismo. Lição 7.1, a Ordem dos Jesuítas, ainda na página 268. Ainda antes do Concílio de Trento, em 1545, o Papa Paulo III aprovou a Pequena Sociedade de Jesus como uma nova ordem religiosa, conhecida como a Ordem Jesuíta, que seria a arma mais eficiente usada pela Igreja Romana para combater o protestantismo. O fundador dessa ordem foi o espanhol Inácio de Loyola, que se tornou geral duque desta ordem. Ele estabeleceu uma regra onde seus membros prestavam um voto de obediência ao Papa e ao seu geral, o que significa, além da pobreza e castidade. Essa ordem adquiriu uma organização quase militar na tentativa de tentar reconverter os protestantes da Europa pela força. Os principais objetivos dessa ordem eram a educação, o combate à heresia e realizar missões estrangeiras. Inácio escreveu exercícios espirituais, que eram um manual de instrução pelo qual o membro da ordem era discipulado. Foram criadas ótimas escolas, não para o povo em geral, mas para os nobres e ricos. A ordem jesuíta controla até hoje as instituições mais importantes da Igreja Romana. Na área de missões estrangeiras, a ordem produziu muitos missionários. Um dos principais foi Francisco Xavier, antigo companheiro de Inácio, e por ser nomeado missionário da Índia, que em 1549 chegou ao Japão. Nesses países, Xavier batizou milhares de pessoas segundo a profissão da fé católica. Ele morreu em 1552, quando pretendia entrar na China. Os jesuítas reconquistaram as províncias do sul da Holanda e a Polônia para a Igreja Católica. Eles se espalharam com muito sucesso na Itália, Espanha e Portugal, mas ganhou pouco espaço nos países reformados da Alemanha e França. Das pregações e missões católicas com os apoios dos reis aliados, principalmente pela Espanha, utilizaram a força para reconquistar o terreno perdido para o protestantismo. Além de contar com o apoio dos jesuítas, a Igreja Romana utilizaria a Inquisição e o Index. A Inquisição foi uma instituição estabelecida para investigar os suspeitos de heresia e eliminar os acusados. Ela foi uma arma utilizada pela Igreja Católica para reprimir o protestantismo e ceifou a vida de milhares de pessoas em alguns países. A Inquisição se originou na luta contra os albigenses franceses no começo do século XIII e teve seu uso autorizado pelo Papa em 1480. Em 1542, o Papa Paulo III utilizou uma bula para proclamar seu uso como um instrumento de combate à heresia em todo o mundo. Os acusados de heresia não podiam ser acariados e eram forçados a testemunhar contra si mesmo, a menos que se retratassem. Outra arma utilizada pela Igreja Romana foi o Index.
Índice de Livros Proibidos, promulgado em 1559. O livro de Erasmo, algumas edições protestantes da Bíblia e os livros dos reformadores foram listados como livros cujas leituras foram proibidas para os fiéis. O Index tentou impedir o contato dos católicos com a literatura protestante. Algumas pessoas chegaram a ser punidas com a morte somente pelo fato de possuírem algum livro ordenado pelo Index. O Index esteve em vigor até 1959 e foi abolido pelo Papa Paulo VI somente em 1966. Lição 7.2, ainda na página 269, o Concílio de Trento. Foi convocado pelo Papa Paulo III em 1544, foi realizado no período de 1545 e 1563, em 3 sessões especiais. Foi realizado em Trento, no norte da Itália, e tratou das várias questões doutrinárias. A votação esteve restrita aos bispos e chefes de ordens, cuja maioria era de italianos. Os mais influentes e que representaram o desejo papal foram os jesuítas, que eram antiprotestantes. Algumas decisões doutrinárias estabelecidas pelo Concílio de Trento foram: 1. As escrituras canônicas, os livros apócrifos da Vulgata de Jerônimo e a tradição da Igreja constituíam autoridade final para os fiéis. 2. A justificação é pela fé e suas obras subsequentes. 3. A confirmação dos 7 sacramentos. 4. O dogma da transubstanciação foi reafirmado. 5. A missa como um verdadeiro sacrifício que pode oferecer-se em benefício dos mortos. E 6. Decretos sobre o purgatório e vários assuntos da reforma. Todas essas decisões foram promulgadas por uma bula papal que ficou conhecida como Confissão Tridentina de Fé. A teologia medieval católica foi transformada em dogmas que deveriam ser obedecidos sem serem questionados. E assim, qualquer possibilidade de reconciliação com o protestantismo foi decretada, já que este não aceitava a autoridade da tradição no mesmo nível da autoridade da Bíblia. O zelo católico fora reavivado. Seminários foram abertos para formar sacerdotes, os bispos deveriam viver em suas sedes, as obrigações do clero foram regularizadas e doutrinas protestantes foram condenadas. A influência dos jesuítas antes e durante o Concílio de Trento, unida à Inquisição, conseguiu neutralizar o avanço do protestantismo em muitas regiões. Com exceção da Holanda, alguns territórios, como a Polônia, foram reconquistados para o catolicismo. A Espanha foi o país que mais sentiu o braço forte da Inquisição, fazendo com que muitos protestantes espanhóis imigrassem para outros países. A tão ansiosa reforma foi seguida por cerca de 100 anos de guerras religiosas, a guerra contra os protestantes alemães, a guerra contra os protestantes dos Países Baixos, a guerra contra os huguenotes na França, e a guerra dos 30 anos, que foi a mais cruel e desastrosa que a Europa já conheceu. Seguimos. Ainda na página 270, lição 7.3, vamos falar da Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648. A Guerra dos 30 Anos, que foi como uma guerra religiosa, ocorreu na Boemia, Tchecoslováquia, que era protestante na sua maioria. Em 1617, Ferdinando II, representante da Contra-Reforma e educado pelos jesuítas, foi nomeado rei da Boêmia e tentou eliminar o protestantismo desse país e impor o catolicismo aos seus súditos. A guerra teve seu início em maio de 1618, quando um grupo de protestantes jogou 2 regentes católicos, representantes de Ferdinando, pela janela de um castelo em Praga, numa poça de lama. Esse episódio ficou conhecido como a Defenestração de Praga, que foi o estopim que precipitou uma guerra
já esperada pelos protestantes e católicos. Em 1608, os governantes protestantes já haviam organizado uma união evangélica que mantinha um exército. E em 1609 foi fundada uma liga católica que era mais forte que a oponente. Essas ligas foram organizadas porque em Dortmund, Alemanha, haviam ocorrido alguns incidentes quando o duque Maximiliano, através de um edito imperial, tentou obrigar os habitantes dessa cidade, que era luterana, a voltarem para o catolicismo. A Guerra dos 30 Anos teve 4 períodos que nós vamos tratar no próximo vídeo. Então nós paramos na página de número 271 e retomamos, né, no próximo vídeo com os períodos dessa Guerra dos 30 Anos. Deus abençoe e boa aula.